Olá, neste momento quero cumprimentar todos os nossos irmãos com a paz do Senhor. Quero aqui poder abençoar a sua vida neste momento com uma palavra de fé, de amor, de esperança. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine na sua vida, no seu lar, na sua família. Só Jesus Cristo pode dar paz, pode dar segurança. Gostaria de convidar você para um texto bíblico. Hoje nós vamos estudar um texto e gostaria de convidar você para um estudo sobre o tema Abraão, um homem de fé, em meio a crises e fracassos. Gostaria de convidar você para o livro de Romanos, no capítulo 4, versículo 17 ao versículo 22, onde estaremos vendo aí estas crises e fracassos de um homem de fé como Abraão. Romanos capítulo 4, versículo de número 17, diz: Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, a qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O qual em esperança creu, contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Encontramos esse texto em Romanos capítulo 4, versículo 17 ao versículo 22. E nós vamos estudar crises estas que passaram esse homem de fé e que nós possamos tirar uma lição para as nossas vidas. Crise de desprender-se, de desligar. Talvez essa é a primeira crise para aquele que quer realmente fazer a vontade de Deus. A crise de se desprender, de se desligar das coisas. Então, Abraão teve também essa dificuldade em ter que se desligar das coisas que estavam à sua volta. Esta crise na vida de quem realmente serve a Deus, não é uma exclusividade dos mais fracos na fé. Crise nós passamos, crise você pode estar passando. Abraão passou uma crise, essa primeira crise de desligar-se. Quantas vezes nós também fazemos isso? Cremos, mas ao mesmo tempo parece não crermos. Abraão, no capítulo de Gênesis, capítulo 12, em Gênesis capítulo 12, encontramos o texto que o Senhor diz para ele: sai de tua parentela. Isso quer dizer, desliga-te da tua parentela. Desligar da sua parentela está em Gênesis 12, versículo 4. Gostaria que você pudesse nos acompanhar. Quando diz que Abraão saiu da sua trajetória e ele levou o seu sobrinho consigo. Nós não sabemos qual foi o sentimento de Abraão em levar o seu sobrinho Ló. Talvez seja porque Ló tinha ficado sem os seus pais, ou seu pai.
Abraão, então, leva Ló. A promessa não está diretamente ligada à vida de Ló. Talvez, observando esse texto, nesta crise, ele deveria deixar, não deveria levar Ló, porque Ló não fazia parte daquela promessa a qual Abraão iria desfrutar. Está bem claro que Deus estava dizendo: sai do meio da tua parentela, desliga-te. E Abraão deveria então apenas obedecer. A vida traz suas complexidades. A vida traz esses momentos de decisão que temos que decidir. Mas nós temos uma segunda crise, e eu chamo a tua atenção porque dentro da jornada de Abraão, nós vemos a crise que ele teve que enfrentar. Eu poderia chamar de crise econômica, uma crise que abrange a cidade aonde ele está passando, a região onde ele está chegando, por que não dizer? A Bíblia diz, no versículo 10, Gênesis 12, 10, que houve fome na sua casa, houve fome naquela terra. Então, isso fez com que Abraão tivesse medo dessa fome e, quem sabe, uma crise econômica estava ali. Quem havia prometido que lhe daria a bênção era Deus, mas esta crise abalou um pouco esse homem de fé, ao ponto de descer para o Egito. Descer para o Egito talvez não estaria no plano de Deus, mas Abraão desce ao Egito. Ele tem uma crise, uma terceira crise de insegurança. A crise de insegurança que atingiu o patriarca foi de medo, muito medo. Quando estava chegando ao Egito e que ele ia adentrar ao Egito, sabemos que ele já vem peregrinando, chega à terra onde estavam os cananeus morando. Ele tem essa sensação de que a terra ali entra num período econômico difícil, porque a fome está assolando ali. Ele resolve descer ao Egito. Ao descer ao Egito, havia um acordo, nós podemos enxergar que havia um acordo entre Abrão e Sarai. Quando eles, antes de sair, ou até mesmo ao sair de Harã, eles fizeram um acordo. E está dito que eles deveriam, Abraão falou para Sara: seja esta a graça que me farás em todo lugar aonde viermos, dize de mim, é meu irmão. Esse acordo nós vamos encontrar que Abraão, ele fez esse acordo com Sarai antes, ao sair de Harã. E é por isso que nós encontramos nesta crise, quando ele chega ao Egito, o medo parece que chega na vida de Abraão, dessa crise de insegurança, e ele usa o acordo que havia feito junto a Sarai. Quando lemos em Gênesis capítulo 20 e o versículo 12, você pode entender esse acordo, quando ele diz: e na verdade é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. Versículo 13. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu disse: seja esta a graça que me farás em todo lugar aonde viermos. Dize de mim, é meu irmão. Então, está comprovado de que esse acordo havia. Sara passou então por 2 ataques do inimigo. 2 ataques muito cruéis do adversário da nossa alma. Porque
Estava em jogo o nascimento, a descendência do Messias. Era isso que esse foco, o adversário estava acompanhando a trajetória desse patriarca, porque Deus havia prometido e agora parece que já desponta o nascimento do Messias e Sarai, ela passa por 2 ataques. O primeiro ataque que Sarai tem foi exatamente quando Abraão usou esse acordo para entrar no Egito. Para entrar no Egito, ele deixa Sarai a falar, a usar aquilo que havia feito como acordo. Gênesis capítulo 12, versículo 12 e o versículo 13 diz: E será que quando os egípcios te virem, dirão, esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Dize, peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por ti. Gênesis 12, 12 e 13. Observe que esse acordo ele está fazendo ao entrar no Egito. Abraão, então, dessa condição, deixa Sarai vulnerável diante de Faraó. É como se Abraão entregasse Sara. Mas Abraão, dentro desse acordo, talvez não sabia o que estava por trás dessa ação. Deus se levanta, Deus entra em ação em defesa de Sarai. E nós vemos então que Gênesis 17, versículo 17, 12, versículo 17 diz: Deus fere o Egito com grandes pragas por causa de Sarai. Então vemos que Deus entra em ação porque Sarai não podia se contaminar. Sarai ainda assim não podia. E a promessa, Deus já tinha feito a Abraão que seria abençoado e dele faria pai de nação. Abraão então sai do Egito, volta do Egito. Volta do Egito, Sarai vem do Egito e porque Faraó não conseguiu usar Sarai. Deus entrou em ação e fez com que Sarai não fosse assim usada por Faraó. Encontramos que na volta do Egito, Sarai tem uma outra situação, porque agora ela está trazendo do Egito uma egípcia. Mas qual o outro ataque que eu adianto neste momento que Abraão, mais uma vez, usa o acordo que tinha feito com Sara ou com Sarai? Isso nós encontramos quando Abraão entrega Abimeleque. Abraão vai para um lugar chamado Gerar. No capítulo 20 de Gênesis, versículo 1 e o versículo 3, diz: E partiu Abraão dali para a terra do sul e habitou entre Cádiz e Sur. E peregrinou em Gerar, e havendo Abraão dito de Sara, sua mulher é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Versículo 3. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: Eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Gênesis 20, do versículo 1 ao versículo 3. Veja o texto que Deus, mais uma vez, entra em ação e adverte agora Abimeleque.
Abraão fez esse acordo com medo, ele usa então esse acordo que já outrora havia feito, mas Deus entra em ação. Deus diz que eis que é morto por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. No versículo 17, nós encontramos que quando Deus interviu, a forma que Deus agiu com o rei Abimeleque, e Sarai já não era mais Sarai, mas agora já era Sara, é a segunda tentativa, o segundo deslize, a segunda crise que ele está passando, e o medo era muito grande. Então, deixou vulnerável a sua esposa por causa do medo, usando aquele acordo que outrora havia feito. Abimeleque despede, então, a Sara, devolve Sara para Abraão e repreende até mesmo Abraão, que não deveria ter feito. Mas Abraão incitou Sara a dizer isso neste acordo, como, na verdade, eles eram irmãos. Olha, observe o que está registrado em Gênesis 20, versículo 17 e 18. É que, depois de receber, Abimeleque, ele sabe que Deus é na vida de Abraão. Ele reconhece que Abraão é um homem de Deus. E o versículo 17 diz: e orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Esta foi talvez uma das crises maiores, porque estava em jogo a promessa do nascimento do Messias. Vemos essa crise, Deus curando, nós não sabemos a forma que agiu para com Abimeleque. Todavia, não teve como Abimeleque usar Sara. E nem se fosse isso, mas também toda a terra de Gerar teve uma dificuldade. Todos passaram a ser estéreis. Todos não tinham como fazer absolutamente nada. Versículo é o que está registrado, né? Vamos mais uma crise, que eu falo de uma crise administrativa na vida de Abraão. Já que ele teve dificuldades se desprender, então surge uma crise administrativa logo quando Abraão volta do Egito. Gênesis capítulo 13, versículo 1 ao versículo 7. Nós vemos que ao subir do Egito, Abraão sobe do Egito e trouxe ali muita riqueza. Trouxe presentes, e no meio desses presentes, que ele sobe do Egito com gado, com muita riqueza, né? Deus o fez prosperar no Egito. Ele trouxe também, como disse anteriormente, uma egípcia, uma escrava, uma menina. Versículo de número 5 diz: para a terra que antes habitava, isso é, ele volta para o lugar aonde ele já tinha. Ao voltar, observe que o texto está mostrando que Ló acompanhava. Esse Ló acompanhava, no versículo 5 que está dito, é porque ele já vem trazendo Ló na sua bagagem desde quando saiu de Harã. Mas aqueles que estão na companhia de um homem abençoado por Deus, também é abençoado. E Ló foi abençoado também junto a Abraão, desfrutando das bênçãos que também tinha Abraão. Mas Deus queria que ele se separasse de Ló. Essa é uma causa muito interessante,
que também está dentro da crise de desligar-se. Então vem aquele momento em que a riqueza de Abraão, junto à riqueza de Ló, que eu acompanhava, junto aos pastores de Abraão, com os pastores de Ló, havia uma contenda. E isto trazia uma situação de constrangimento para o patriarca, porque os pastores haviam essas discussões onde levar o rebanho. E também até porque Abraão, como patriarca, homem bem conhecido, a Bíblia diz que os homens daquela terra onde estavam chegando, que eram os cananeus e os ferezeus, que habitavam lá, eles viam isso, eles viam essa contenda. Quantas vezes essas contendas trazem maus situações para aquele que serve a Deus. Abraão, quem sabe, se entristeceu muito e fez então com que chamasse o seu sobrinho Ló e que ele escolhesse a terra, a melhor parte ele escolheu. Então Abraão partiu para um lado e Ló para outro. Essa foi a crise de separação que eles tiveram. Mas o Senhor o abençoou. A Bíblia diz que o Senhor então abençoou riquissimamente Abraão depois da separação de Ló. Ló saindo para as campinas, para a terra mais férteis. Todavia, dali em diante, nós não vemos prosperidade na vida de um homem chamado Ló. Pelo contrário, nós vamos ver ele em decadência. Foi armando tenda até chegar em Sodoma e Gomorra. Abraão segue mesmo no deserto. O seu sobrinho Ló, mesmo na vida, já contraindo algumas dificuldades, ele foi socorrido algumas vezes por Abraão. Quando ele foi preso, Abraão enviou homens para libertar o seu sobrinho Ló. Isso tudo vai na vida de um homem determinado que crê que Deus está abençoando e que Deus tem feito as promessas. Mais uma crise. A crise que vem de esperar. A crise de esperar, eu acho que essa é uma das mais difíceis de suportar. Então, na vida do patriarca, juntamente com a sua esposa, havia uma crise que já se prolongava por 10 anos. Em Gênesis capítulo 16, versículo 1 ao versículo 4, nós encontramos quando Sarai, então Sarai chama o seu esposo ali e tem uma conversa séria com ele. Diz que é fato que ele não conseguiam gerar filhos. Então era necessário fazer algo, o modo mais prático de ter um descendente, uma descendência, e ver a promessa se cumprir que Deus tinha dito, era que Abraão tomasse a escrava Agar e tivesse filho com ela. Esse acordo, mais uma vez, parece sair do foco daquela promessa. Isso encontramos Gênesis 16, versículo 2, que diz assim, Gênesis 16, versículo 2. E disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar, entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai, assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão. Seu marido, ao fim de 10 anos, que Abrão habitara na terra de Canaã. Observe que está claro que a crise de esperar por 10 anos
Isso já estava como se cansados de montar tendas, de fazer isso. E 10 anos já havia passado dentro dessa trajetória e eles não tinham ainda um herdeiro. Quem sabe Sarai, desejosa de ver a promessa que Deus havia feito, ela então faz esse acordo, porque dessa forma ela poderia abraçar um herdeiro como filho de Abraão. O esposo concorda. E no ano seguinte, nasce Ismael. Abraão concorda e então vem o nascimento de Ismael. Versículo 15, Gênesis 16, 15. Abraão deita-se com Agar e nasce Ismael. Então nós temos aí algo que vem para a vida daquele que recebe a promessa e que precisa ter os seus cuidados para que veja a promessa cumprir. Na vida de Abraão, não estava somente a promessa de ser fecundo. Atrás dessa grande promessa da vida de Abraão, tinha a promessa do nascimento do Messias, que não pode perder de vista. Mas há uma outra crise, parece que desses 10 anos, acontece, porque nasceu Ismael e agora vem uma crise de apegar-se àquilo que já existe. A crise de enxergar aquilo que já está na sua mão. Não consegue enxergar, talvez, a distância. E Deus está observando que Abraão está em frente a uma crise. E agora ele talvez prefere se apegar ao herdeiro que talvez pensava em Ismael. Ismael já tinha uma idade, passa-se anos. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 17, versículo 1, quando Abraão está tão apegado já ao herdeiro que já está dentro de casa, Ismael, dentro dessas crises que tinha já passado, ele até tinha se acostumado já 13 anos, mas já havia passado. Ismael já tinha aproximadamente 13 anos. Porque Abraão está com 99 anos. E o Senhor visita Abraão no Gênesis capítulo 17, versículo 1. Ele renova a promessa. A Bíblia diz, Gênesis 17, 1, sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Gênesis 17, 1. Aqui observamos que Deus é como se renovasse o pacto. Ao mesmo tempo está chamando a atenção de Abraão que ele não pode ficar focado no herdeiro Ismael. Porque mesmo que Ismael está dentro da lei legal de ser um herdeiro por ser descendente de Abraão, não era ele o filho da promessa. Porque ele era da escrava de Agar. E a promessa de Abraão era através de Sara. Então vemos que 24 anos já praticamente tinham passado da promessa. Ismael tinha 13 anos. Deus aparece novamente a Abraão. Agora ele tem 99 anos. Deus faz uma aliança com o patriarca, constando
dela a renovação da promessa que dele surgiria uma grande nação. Isso encontramos em Gênesis 2 e 3. Então vamos para o versículo 17, que observe a crise que eu estou dizendo, que o foco de Abraão já era o Ismael. Anteriormente, ele havia cobrado de Deus que não tinha descendente na sua casa, a não ser o Damasceno. Mas agora ele já tem um herdeiro, que é Ismael. E parece que Sarai já havia também se acostumado em ter esse filho, porque 13 anos, praticamente, já o menino já tinha, né, de idade. Gênesis 17 diz: então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? E conceberá Sara na idade de 90 anos? E disse Abrão a Deus: tomara que viva Ismael diante de teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei o meu concerto por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Gênesis 17 ao 19. Observe que há uma especificação nessa promessa. O filho que Abraão e Sara geraria deveria ser chamado de Isaque. Versículo 19. É dito o nome que eles colocariam no seu filho. O filho chamaria Isaque. O filho da promessa, desde a primeira aparição que Deus fez a Abraão, tem o nome já de Isaque. Abraão reage. Ele parece que está tão apegado a Ismael que Abraão reage diante de Deus, dizendo: tomara que viva Ismael. Tomara que viva Ismael diante de ti. Versículo 18. Frente à promessa de Isaque, Abraão, incrédulo, prefere se apegar àquilo que já existe em Ismael, seu primogênito, com Agar. Afinal, quem garantiria que depois de 24 anos, Deus finalmente cumpriria sua promessa? Deus estabelece um pacto a Abraão. Então, naquele momento, o pacto da circuncisão nós encontramos. O texto bíblico diz, Gênesis 17, 24, e era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Gênesis 17, 24, 25. Esse acordo, esse plano de Deus, parece Deus inserir a circuncisão para esquecer o passado de Abraão e dizer a ele: vai ser tudo novo através de um pacto, e todos aqueles serão gerados de você terão que ter essa marca da circuncisão. Abraão já tinha 99 anos de idade quando foi circuncidado. O seu primogênito tinha 13. E quando Deus está prometendo nascer o Isaque, ele tem 99 anos circuncidado. Nascimento, a crise após o nascimento do filho da promessa, o Isaque. Vamos ver a crise que vem depois. Gênesis 21, o nascimento de Isaque. Conforme lemos
Abraão tinha 99 anos. E no tempo da vida, acrescentou que no nascimento de Isaque, ele tem 100 anos. Versículo 5, Gênesis, onde estamos lendo, 21 e 5, diz que Abraão tem 100 anos, Sara 90 anos. Então logo Ismael teria 14 anos. Isso indica que faziam 25 anos quando eles saíram de Parã, saíram de Harã, porque quando a Bíblia diz que eles saíram com Abraão tinha 75 anos de idade. Agora Abraão já tem 100 anos de idade. 25 anos depois, ele está abraçando o filho da promessa. Gênesis capítulo 21, versículo 8, diz que Isaque cresceu. E essa é a crise que vem depois do nascimento de Isaque. Versículo 8, e cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Poderíamos pensar nessa questão do crescimento já do filho da promessa. Tinha ali o prazer de Abraão celebrar, quem sabe, eu posso conjecturar que foi nessa festa do desmamamento que os rabinos consideram 3 anos, na lógica, o menino 3 anos. Poderíamos pensar em outra pessoa também que em 3 anos, quando Ana disse que Samuel foi desmamado. 3 anos, considerando que 3 anos, se Isaque já tinha 3 anos. Abraão fez uma festa, concedeu uma festa, um banquete para celebrar esse momento do seu filho Isaque. Há uma crise muito grande agora, porque, de acordo com o versículo 15, Gênesis 16, versículo 15, Ismael foi o primeiro filho, isso é, o primogênito de Abraão. E através de Agar, ele estava vivendo dentro de casa. E de acordo com a lei das Mesopotâmias, Ismael era creditado como um filho de Sara, tornando-se assim herdeiro legal. Sara possuía Ismael como se fosse um filho já, e a lei daria a legalidade disso. O filho não seria de Agar, o filho seria de Sara pelas leis das Mesopotâmias. Mas dentro desse banquete encontramos essa crise. Gênesis 21 e o versículo 9. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava, e disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Gênesis, do versículo 21, versículo 9 ao versículo 11. Então vem uma preocupação em Abraão. Agora, preocupado, consulta a Deus, e Deus lhe garante segurança do menino e da mãe, e que dele também faria uma grande nação. Gênesis 21,
versículo 12 e o versículo 13, o que Deus disse para Abraão. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do teu filho desta serva farei uma nação. Porquanto é tua descendência. Deus está fazendo algo para Abraão, dizendo: eu vou abençoar também o Ismael, mas o seu herdeiro é Isaque. Sarai estava, como dizendo, deserdando numa lógica o Ismael, mas Deus está amparando a Ismael com bênçãos, com riqueza, e faria uma grande nação. Enquanto muitas vezes nós não entendemos, Deus está trabalhando sempre para o cumprimento. Não se tratava de uma inocente brincadeira de criança por parte de Ismael. Antes, conforme o subentendido pelo versículo, o relato poderia estar envolvida uma zombaria em questão de Isaque, da herança, de ser herdeiro. E a Bíblia diz que tais eventos eram um drama simbólico e mostra que os maus tratos infligidos a Isaque pelo irmão Ismael era uma perseguição. Assim sendo, isto era o começo dos preditos 400 anos da aflição de Israel, de que Deus havia dito a Abraão. Já estava predito ali os 400 anos que viria para o Israel. Quem sabe aquilo já estava inserido ali. Em Gênesis 15, versículo 13, então disse a Abrão, saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-lo-ão e afligi-lo-ão 400 anos. Gênesis 15 e o versículo 13. Observe que a promessa na vida de Ismael, já estaria mostrando que a nação seria uma nação, e essa viria a afligir a nação prometida de Israel por 400 anos. Também confirmamos isso em Atos capítulo 7, versículo 6. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e sujeitariam à escravidão e a maltratariam por 400 anos. Atos 7, 6. E isso terminaria com a libertação da escravidão egípcia, quando acontece o êxodo. Então, após a confirmação do anjo para Abraão, Abraão despede Ismael. Gênesis 21, 14. Abraão despede Ismael. Diz assim: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se
e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e apega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Gênesis 21, do 14 ao 21. Ismael e sua mãe moraram no deserto de Parã. Anos depois, ele tornou-se um arqueiro e casou-se com uma mulher egípcia, com a qual ele teria tido pelo menos 12 filhos. 12 filhos que veio 12 príncipes. Ismael teria vivido até os 137 anos de idade, conforme Gênesis 25, 17. A situação tensa enfrentada por Abraão e Sara assemelha as nossas lutas em vivermos pela fé. Isso porque trazemos dentro de nós o vivermos pela fé, as obras da carne e o fruto do Espírito, que devem ser produzidos dentro de nós. Mas Deus controla a nossa história. Deus controla a história. Deus chama. Deus capacita. Deus promete. Deus cumpre. E observamos, a Bíblia diz em Gálatas capítulo 4, versículo 22, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria, porque estes são os 2 concertos, um do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com os seus filhos, mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril, porque não dás à luz. Esforça-te e chama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os filhos da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Gálatas 4, 22, 31.
Ismael deu a origem à nação árabe, Isaque a origem da nação judaica, da qual nasceu Jesus Cristo. Todos nós temos crises, mas precisamos resolver os nossos problemas esperando em Deus. Vimos perfeitamente que isso, como palavra de Deus, reflete numa tipologia para nós, a igreja do Senhor. Como Isaque é o filho da promessa, Isaque é a nação da qual vem Jesus Cristo. Jesus é o noivo, Isaque era o noivo de Rebeca. Igreja é Rebeca. Então, olha que coisa linda dentro dessa tipologia bíblica. E eu poderia aqui dizer, as crises que enfrentamos na condição espiritual, precisamos não perder o foco da promessa que Deus nos faz em Cristo Jesus. Na morte de Abraão, havia paz entre Ismael e Isaque. Ismael já com seus 89 anos, Isaque 75 anos, quando Abraão morreu. Mas a Bíblia diz, em Gênesis 25, 7 e 8, estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. E Abraão expirou e morreu em boa velhice, farto, velho, farto de dias, e foi congregado ao seu povo. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente de Manre. Gênesis 25, 7 e 9. Concluímos, então, com a promessa que Deus havia feito e aplicamos para nós. Esse conflito, quem sabe, entre Ismael e Isaque, disse aqui o versículo que havia paz. Quando haverá paz? Com certeza, no milênio, Deus estabelecerá paz entre os filhos aos árabes e também os filhos de Israel. Em Hebreus capítulo 11, versículo 8 ao versículo 11, Hebreus 11, diz o versículo 8, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Hebreus 11, 8, 11. Que Deus lhe abençoe, que as promessas de Deus na sua vida não sejam interrompidas, mas continue crendo, mesmo no momento das crises, mesmo nas dificuldades. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, eu quero orar, Senhor, neste momento, pelo meu irmão, pela minha irmã, por aquele que estará assistindo este vídeo, em nome de Jesus. Dá a tua bênção e aquilo que dentro dessas palavras pode ter o esclarecimento. Deus vem abençoar em nome de Jesus. Amém.